E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um livro que eu gostei demais de ter lido. Acho que eu nunca li nada muito parecido com esse livro, na real. Olha, se você já leu ou assistiu Tempo e o Vento ou A Casa das Sete Mulheres e curtiu, presta atenção nesse livro que eu tenho certeza que você vai gostar. E o livro é esse daqui, Andarilhos, do Rodrigo Tavares e Martins Livreiro, editora. Aliás, o Rodrigo Tavares, ele é autor de Noite Escura, que é um livro super bacana que eu resenhei já tem um tempinho aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês conferirem depois. E assim como Noite Escura, Andarilhos também se passa no sul do país, né, em terras gaúchas. Só que aqui é mais precisamente na região dos Pampas. E o que faz esse livro tão especial é que é uma história de época, né? A trama se passa lá nas primeiras décadas do século XX. E é uma história carregada de emoção, daquelas coisas, sabe? Que o passado volta para assombrar o presente. E tem amor também, tem fuga, tem violência, tem aquele negócio de desejo de vingança. E esse livro conta a saga de um personagem que é o Pedro Guarani. Ele é um andarilho de sangue índio e ele passa os dias a perambular, né? De região em região, passando pelas estâncias, pelas pousadas, pelas vendas, tudo isso em busca de trabalho temporário, né, de um bico aqui, outro ali, como peão, tudo para poder sobreviver mesmo até a próxima parada dele. E aí nessas andanças o Pedro com certeza ele esbarra, né, numas figuras muito memoráveis, em outros personagens bacanas, e um deles é um cavalo, que é o cavalo endiabrado. É justamente um cavalo que ninguém achava que poderia ser domado, sabe? Ele era muito arisco. E aí, claro que o Pedro consegue. E uma coisa muito legal do Pedro também é que ele tem um método e um talento muito especial para domar cavalos, né? Então ele não usa de violência, mas ele ganha o respeito do animal, ganha confiança, eles têm uma relação. Então essa parte, né, que mostra essa relação mesmo do Pedro com os cavalos é muito bonita de ler, assim, eu gostei, achei muito bacana, assim, de imaginar, é muito bonito. Bom, daí um caminho leva a outro, o Pedro ele vai traçando ali a trilha dele, enquanto a gente vai acompanhando essas andanças do Pedro Guarani, a gente vai descobrindo também o passado dele, né, e também, principalmente, como ele se tornou um andarilho. E é aí que mora a chave toda dessa história, né, porque, na verdade, a história, o passado do Pedro, ela é meio complicada, ela é muito dolorosa, tem a ver com amor impossível na juventude, é uma história que teve uma tragédia, sabe? Tem a ver com honra também. E aí, por causa, né, dessas coisas que aconteceram, ele teve que deixar a casa dele, assim, de um jeito definitivo, né? Nunca mais ver os pais, nunca mais retornar. E ele se jogou aí pela região dos Pampas, até crescer e se tornar um homem feito mesmo. Mas ó, lembra que lá no comecinho do vídeo eu falei que esse livro é carregado de emoção e tal? Pois é, eu disse isso porque em algum momento dessa história, o Pedro vai cruzar o caminho com o João Foia, que ele é um tropeiro e é um cara também meio misterioso. Na verdade, ninguém conhece muito esse sujeito direito, sabe? Só que logo nos primeiros capítulos a gente descobre, na verdade, que o Pedro Guarani e esse tal de João Foia, eles têm em comum um pontinho do passado, que é um pontinho assim bem doloroso e que definiu, na verdade, quem eles são hoje. E aí, depois de muitos anos, a vida desses homens vai se tocar de novo. E nessa hora, gente, eu confesso pra vocês que a tensão é muito grande, assim, tipo, rola uma expectativa, rola um medo também de que aconteça uma nova tragédia, sabe? Que marque pra sempre o destino deles. À medida que a gente se envolve nessa trama, e a gente se envolve mesmo, gente, muito, posso garantir pra vocês, a gente meio que vai se embrenhando, assim, uns tempos muito passados, muito longínquos, sabe? A gente vai entrando nesse universo mesmo dos Pampas, daquela época. Nesse universo do gaúcho, né? Que é uma figura que o narrador, ele coloca pra gente de um jeito que é muito bonito, muito poético e chega até a ser mítico. Bom, foram vários os aspectos que me conquistaram em Andarilhos, mas eu vou dizer pra vocês que um dos que eu mais gostei é que a gente tem a chance de ter duas perspectivas sobre os personagens, sobre a região, sobre os habitantes. Porque, por um lado, a gente vê as coisas de dentro, né, por meio das vivências, né, e das aventuras mesmo, né, do Pedro Guarani, do João Foia e tal. Só que também a gente tem a chance de ver um outro lado, que é o lado de fora, o lado de um forasteiro,
de alguém que chegou faz pouco tempo, que tá vendo tudo aquilo pela primeira vez, tá conhecendo o sul do Brasil e se encantando, se surpreendendo. E isso acontece por causa de um terceiro personagem grande que entra aqui na trama, que é um francês chamado Alphonse Saint-Domingue, e ele assume a narrativa em alguns capítulos e divide mesmo com o leitor essas anotações de viagem dele, essas impressões, né, que ele tem sobre o povo gaúcho, sobre também a divisão de classes, que ela é uma coisa velada, mas ao mesmo tempo presente o tempo inteiro. E essas notas de viagem do Saint-Domingue, elas se integram, né, a história, a trama, assim, de um jeito muito interessante, muito orgânico, muito natural. Na minha opinião, é aqui que mora um aspecto analítico do livro. Racionaliza a realidade daqueles andarilhos, daqueles tropeiros, estancieiros, e por aí vai. E eu vou dizer pra vocês que me chama muito a atenção um trecho que esse francês, ele fala sobre as classes mais desfavorecidas, né? Na verdade, ele fala sobre o comodismo nessas classes, porque ele fica um pouco surpreso. Eles aceitam simplesmente a condição deles como uma decisão divina, sabe? Tipo, Deus quis que a gente fosse assim, e é isso, e a vida é isso. Ele se surpreende um pouco que essas pessoas não lutem, né, verdadeiramente para sair daquela condição. E esse padrão, né, meio de comodismo, se a gente parar pra pensar, a gente consegue perceber mesmo até hoje, né, no Brasil, no povo brasileiro. E como eu disse, né, diante dessa visão, esse estrangeiro, ele fica surpreso, e ele chega a mencionar mesmo algumas lutas, né, dos ancestrais dele na França, que derrubaram a Bastilha, por exemplo, e tudo isso por causa de um povo, né, que era desfavorecido, mas que não aceitava e não achava normal a miséria, né, não achava normal passar fome. Só que assim, o bacana é que esse personagem, né, o Saint-Domingue, ele não coloca essas coisas, tipo, de um jeito, sabe, agressivo, aquela crítica metendo pau, sabe? Não! Ele coloca aquilo de um jeito reflexivo, de um jeito assim, tipo uma constatação, sabe? De compreender mesmo a realidade desse país novo que ele tá conhecendo. Andarilhos é um livro que a gente lê super rapidinho mesmo, porque ele é gostoso de ler. E ao mesmo tempo a gente percebe que o autor ele teve todo o cuidado, sabe? Pra se manter fiel, pra se manter mesmo autêntico à realidade e a tudo que tem a ver com a ambientação mesmo da trama. Então, os locais, né, os personagens, os habitantes, inclusive a própria linguagem, né, o vocabulário mesmo. E assim, eu vou dizer pra vocês que na verdade no comecinho a gente estranha um pouquinho, né, a questão do vocabulário, porque a gente encontra algumas palavras que não estão na nossa realidade, né, que são meio desconhecidas. Só que assim, não demora praticamente nada e a coisa vai fluindo normalmente, sabe? O contexto dá muito conta do recado. E eu digo que o livro ele coloca mesmo a gente nesse estado de imersão mesmo, sabe? Na história desses personagens, né? Esse é um livro que a gente começa assim, sabe? Sem saber direito aonde a gente vai parar. Mas aí quando a gente percebe, a gente tá já completamente apaixonado pela história, pelos personagens. E eu vou contar pra vocês a minha experiência. Eu terminei esse livro de um jeito assim, eu tava tão apegada, sabe, à história, aos personagens, que foi aquele livro que, tipo, é difícil a gente se despedir, sabe? Quando tá terminando, a gente fala, mas eu não vou mais ouvir as histórias, eu não vou mais saber o que acontece depois com o Pedro Guarani, sabe? Porque é muito bonito e a gente se envolve de verdade. Bom, gente, Andarilhos, óbvio, é a saga de um andarilho, mas é também uma história de amor, é um romance de época, é uma aventura épica mesmo pelo sul do país. É uma história sobre todo um povo, mas também sobre cada um dos indivíduos. E é um livro repleto de elementos assim que eu tenho certeza que vão agradar os leitores mais variados. Então, gente, eu deixo aqui a minha recomendação, Andarilhos, do Rodrigo Tavares. Ele é um livrinho assim despretensioso, sabe? Mas ele consegue arrebatar a gente. E como eu disse lá no começo, quem leu e gostou, ou quem simpatiza aí com a pegada de A Casa de Sete Mulheres, O Tempo e o Vento, com certeza vai gostar desse livro aqui, que é aquela coisa regionalista, é aquela coisa de época brasileira. Bom, se vocês ficaram curiosos, ficaram com vontade aí de sentir o gostinho de Andarilhos, eu vou deixar pra vocês o link de onde vocês podem encontrar esse livro. É isso então, gente, que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. Se vocês gostaram, deem um like de vocês, se inscrevam no canal também, ativem as notificações lá no sininho. E é isso aí, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.